Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e tenho esse canal aqui no YouTube, onde compartilho mensagens preciosas da Palavra de Deus que eu aprendi ao longo do meu ministério. Hoje nós estamos querendo falar, e vamos falar, melhor dizendo, sobre o seguinte tema. É uma pergunta: que tipo de fé é a sua? E para tanto nós vamos nos basear em Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31. É uma passagem que só o evangelista Mateus registra. Vamos ler. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Essa passagem é muito interessante, porque ela nos faz justamente fazer essa pergunta: que tipo de fé é a minha? Que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a nossa? Jesus estava sendo seguido por 2 cegos. É interessante, eram 2 cegos, mas eles conseguiram acompanhar Jesus pelo caminho, insistentemente gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E Jesus não quis atendê-los até chegar em casa. E eles foram seguindo Jesus, eles foram insistindo. E chegaram a entrar na casa em que Jesus entrou. Não se diz aí no texto que casa era essa, se era a casa de Pedro, a casa de Mateus. Jesus mesmo não tinha casa naquele lugar, né? Então, quando estavam já dentro da casa, Jesus perguntou para eles: Vocês creem mesmo que eu posso fazer isto? E eles disseram: Sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus respondeu que Jesus tocou nos olhos deles e respondeu: Que seja feito então conforme a fé que vocês têm. E, no entanto, Jesus fez uma advertência severa a eles: que ninguém saiba disto que aconteceu aqui. Mas, ao invés de obedecer à ordem de Jesus, eles saíram dali logo divulgando o milagre que Jesus operara neles, nas suas vistas, e anunciando, testemunhando daquilo que havia acontecido. Porque Jesus não quis atendê-los lá na rua, enquanto eles o seguiam, porque eles estavam usando um título, uma expressão, filho de Davi, que era um título messiânico. E na época em que Jesus exerceu seu ministério, esse título tinha uma conotação política, totalmente política. Então, Jesus não queria que as pessoas tivessem fé num Jesus, no Messias que ele não tinha vindo ser. Ele preferia usar o título Filho do Homem. E ele disse lá em Lucas 19:10,
O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em várias outras ocasiões, ele declinou publicamente essa missão que ele tinha recebido de Deus. Ele veio não para ser um Messias político, ele veio para ser o Salvador do mundo. Ele veio não para ser um Messias triunfante, um Messias que iria regimentar um grande exército e levar Israel a uma posição gloriosa de libertação dos romanos e também de assumir uma posição importante no mundo. Não, não. Pelo contrário, Jesus veio encarnar aquele Messias profetizado lá em Isaías 53, que dizia que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele veio ser conduzido como ovelha para o matador, ele veio morrer na cruz por nós. Não era este o Messias que eles esperavam. Tanto é que Paulo, lá na carta aos Coríntios, diz que Jesus tornou-se, por isso mesmo, um escândalo para os judeus. Então, a primeira, vamos dizer assim, resposta a essa pergunta, que tipo de fé é a sua, ou que tipo de fé é a nossa? Será que você não está tendo fé num Jesus equivocado? Lá em Isaías 35, a profecia diz que o Messias iria dar vista aos cegos, que ele iria curar os surdos, os mudos e os coxos. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os coxos saltarão. Então, eles criam que isto era um sinal do verdadeiro Messias. Quando o Messias viesse, o Messias político que eles esperavam, ele faria esses milagres. Então, hoje também nós, muitas vezes, cremos no Messias equivocado, num Jesus equivocado, num Jesus que veio apenas para fazer milagres, num Jesus que veio apenas para distribuir bênçãos, um Jesus que veio apenas para restaurar a saúde, libertar dos vícios e expulsar demônios. Será que este é o Jesus verdadeiro da palavra de Deus? E uma parte da resposta a essa pergunta também é o fato de que aqueles dois cegos, eles estavam buscando a Jesus apenas para a cura da cegueira. Tanto é que quando Jesus chega à casa e eles entram junto com Jesus, então Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Quer dizer, vocês creem que eu posso curar a vista de vocês? Vocês creem que eu posso abrir os seus olhos? E eles disseram: cremos. Então Jesus tocou nos seus olhos. Jesus é o Criador dos olhos. Jesus é o Criador do corpo. Jesus é o Criador da pessoa humana. Ele é como diz a palavra de Deus em Hebreus, diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. É o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado que desceu até nós, tornou-se um de nós para mostrar a graça de Deus para nós. Mas muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus. Muitas vezes nós impomos limitações ao que Jesus pode ou não pode fazer, ao que Jesus veio ou não veio fazer. A pergunta de Jesus aos dois e a resposta que eles deram mostra que eles esperavam apenas
a cura física. Hoje em dia, nós vemos pessoas andando de igreja em igreja e pedindo a esse ou aquele que ore, buscando apenas a solução de um problema específico que tem. E quando alcançam essa solução, essa cura, ou essa libertação, ou essa restauração, então ficam satisfeitas. Na Bíblia nós temos no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós temos a narrativa de um fato que tem muito a ver com isso, porque eram 10 leprosos, Jesus estava caminhando ali para Jerusalém, e na entrada de uma aldeia, 10 leprosos avistaram Jesus e começaram de longe mesmo a clamar: Jesus, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. Então Jesus disse para eles: vocês podem se mostrar ao sacerdote, porque vocês já estão sendo curados. E realmente, quando eles começaram a caminhar, viram que estavam sendo curados. O fato de mostrar-se ao sacerdote era uma ordem da lei de Moisés, que quando uma pessoa era curada da lepra, ela devia ir ao sacerdote para que fosse comprovada a cura e também para oferecer os seus sacrifícios de gratidão ao Senhor pela cura, não é? Então, quando aqueles 10 leprosos começaram a caminhar e viram que estavam limpos da sua lepra, um deles voltou. É interessante que aquele não era um israelita puro, era um samaritano que era mestiço. E ele voltou então para agradecer Jesus, uma atitude muito inteligente. Foi o único que ouviu de Jesus essa palavra: a tua fé te salvou. Porque ele entendeu que se Jesus podia curá-lo da sua lepra, Jesus podia lhe dar muito mais do que isso. Jesus podia lhe dar salvação. Jesus era a resposta para as suas inquietações, para as suas angústias, para a sua alma necessitada. Muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus. A nossa fé limita o poder de Jesus. Que tipo de fé é a sua? É uma fé que limita o poder de Jesus? Para apenas fazer aquilo que você acha que precisa, que quer, que é uma necessidade urgente e premente na sua vida? Ou você crê que Jesus ele abençoa toda a sua vida? A passagem nos diz também que Jesus advertiu severamente, lá na língua grega, em que foi escrito esse texto originalmente, a palavra que é usada dá muita ênfase a isso. Diz que Jesus advertiu eles com veemência: não digam isto que aconteceu aqui para ninguém. Porém, isto ia contra a maneira que eles criam em Jesus, porque eles achavam que Jesus era realmente o filho de Davi, o Messias político, e que ele tinha praticado justamente um sinal de que ele era o Messias. Ele tinha curado 2 cegos, e isso precisava ser dito para o povo, e eles saíram dali imediatamente anunciando aquilo que Jesus tinha feito, justamente o que Jesus não queria. Ele não queria ser conhecido como o filho de Davi, o Messias político, o milagreiro, aquele que tinha vindo apenas para fazer um movimento político, uma revolução militar, talvez, de conquista do poder. Nós, muitas vezes, temos essa fé equivocada em Jesus. É comum nas igrejas evangélicas aquele tempo do testemunho, em que as pessoas vão à frente para dizer de algo extraordinário que lhes aconteceu. É uma fé cujo testemunho se baseia apenas em atos espetaculares. Será que essa é a sua fé? É a nossa fé, a minha fé? Uma fé que enfatiza, que testemunha, que fala de um Jesus milagreiro?
que impressiona as pessoas, e realmente é isso que impressiona. Infelizmente, isso tem sido uma característica de muitas igrejas e de muitos cristãos em nosso tempo, como foi naquela época. Mas a verdadeira fé não limita o poder de Jesus, não limita as bênçãos que Jesus pode dar. A verdadeira fé não é a fé no Jesus que faz, mas é a fé no Jesus que é. Há alguns anos surgiu uma música aí no meio evangélico que dizia justamente isto: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É uma teologia correta dessa música. Porque nós não cremos em Deus pelo que Ele faz, mas nós cremos em Jesus pelo que Ele é. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Deus encarnado, aquele que veio para ser a exata expressão do ser de Deus entre nós, tornou-se um de nós, caminhou até aquela cruz para morrer por nós na cruz, para não somente nos restaurar em nossa saúde, nos libertar dos nossos vícios e nos libertar do poder de Satanás, mas principalmente para nos dar vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Isto é, vida integral, aqui, agora e no futuro. Jesus, ele quer ser o Senhor de toda a sua existência. Ele quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Ele não quer apenas lhe dar saúde, mas ele quer lhe dar salvação, ele quer lhe dar paz, ele quer lhe dar segurança, ele quer lhe dar a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar para que nós possamos ter esse tipo de fé verdadeira em Jesus, no Jesus verdadeiro. Amém?